minha vida se revestirá do teu poder. Boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma edição do programa Mulheres Rompendo em Fé, aqui na Viva TV+, com a direção do pastor Isaías de Paula. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, a pastora Eleida Basílio, que vai contar o seu testemunho impactante. Confesso que eu já estava com saudade de vocês. Eu tenho certeza que muitas e muitas mulheres estão ligadinhas no programa e tudo que vai acontecer durante esses minutos em que nós estaremos aqui na presença do Senhor Jesus, porque muito antes de nós chegarmos, ele já estava aqui. Não é, pastora? Mas nada começa sem que nós façamos uma oração. Eu peço que vocês que estão em casa se concentrem agora em Jesus, que nós vamos ofertar esse programa a Ele. Eu tenho certeza que grandes bênçãos serão levadas à vida de todos que estão assistindo. Vocês, telespectadores, web internautas, compartilhem, porque há muitas e muitas mulheres que necessitam de ouvir o que vai ser falado aqui. A pastora vai ser entrevistada e vai poder falar da sua trajetória, até inclusive chegar, ao cargo de pastora. Então vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de graça, Deus de honra, Deus de misericórdia. Senhor, neste momento tão especial, Pai querido, em que estamos dando início a mais um programa Mulheres Rompendo em Fé, eu venho invocar a Tua presença, Pai, a presença dos anjos entre nós. Que não saia nenhuma palavra, Senhor, sem a Tua autorização. Que não saia nenhuma palavra, Senhor, que não edifique. Que não saia nenhuma palavra torpe de nossas bocas, Pai querido. Porque nós estamos aqui para Te servir. E esse programa é para propagar o Teu Evangelho pelos 4 cantos deste mundo. Então eu Te peço, Senhor, abençoa todas as mulheres que estão nos ouvindo. Dá a elas, Senhor, discernimento de espírito para entender o que vai ser colocado aqui. Todas as palavras que serão proferidas, Senhor, é o que eu Te peço. E desde já Te agradeço para honra, glória e testificação do Teu nome. Eu Te peço, abençoa a pastora Eleida, Senhor. Dá a ela, Senhor Jesus, muito mais do que ela está esperando, Pai. Porque ela vai contar o que ela viveu durante um tempo da sua trajetória. E que assim seja, e graças a Deus. Amém. Então, pastora Eleida, quero que a senhora se apresente primeiro, diga a sua igreja, seu ministério, e tudo que a senhora sentir no desejo no coração de falar para quem está nos assistindo. Amém. Graça e paz, irmãos. Sou a pastora Eleida Basílio, faço parte da Assembleia de Deus Adorando em Família, ali em São João de Meriti. Quero aqui desde já mandar um abraço para o meu pastor, pastor Fábio Brandão, para a minha pastora Renata e aos irmãos lá da igreja que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje, essa rica oportunidade de poder contar um pouco da minha história, daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Ele continua fazendo. Glória a Deus. E Deus não une pessoas e sim propósitos, E Ele nos uniu num determinado momento num encontro de mulheres na Radassa, Isso. Que aconteceu em Nova Iguaçu, eu nem lembro a data agora, foi em abril? Abril, 22 de abril. 22 de abril. E eu pude conhecer essa pessoa maravilhosa que está aqui hoje, com esse sorriso radiante, Porque quem tem a presença do Espírito Santo não é no muito falar também, é nas atitudes, na postura, e eu gostei muito de ouvir a senhora naquela oportunidade. Então agora eu gostaria, pastora, que a senhora me falasse um pouquinho do seu testemunho, da sua trajetória no Evangelho, como que a senhora começou, porque nós conversamos anteriormente, a senhora me falou que não veio de berço. Não vim de berço. Então, conheceu Jesus mais tarde, vai me falar como é que foi essa experiência, e depois tudo que
a senhora viveu coisas boas e coisas que não foram muito agradáveis, mas que muitas vezes nós precisamos passar pelo deserto, nós precisamos passar por caminhos tortuosos para chegar à conclusão que Jesus é o nosso guia e não há outro igual, e nós não podemos nos afastar nem por um segundo mais. Porque realmente o mundo ele oferece pratos deliciosos, assim, aos olhos parecem ser saborosos, mas depois, com o tempo, eles se tornam amargos, né? Então, esteja à vontade para contar o seu testemunho. Amém. Eu não vim de um berço evangélico, não vim de um lar cristão. A minha mãe se converteu, eu tinha 17 anos, mais ou menos. E meu pai ele era uma pessoa muito difícil. Meu pai não gostava de crentes, não gostava de evangélicos. E quando a minha mãe começou nessa caminhada, meu pai foi um perseguidor, sabe? Foi um salvo. Sim, ele ia tirar ela dentro da igreja, ele ia no culto e chamava lá os irmãos e tirava minha mãe de dentro do culto. E um dia minha mãe chegou em casa dizendo que nesse que ele foi tirar, ele assistiu e ele entregou a vida para Jesus. E quando ela chegou em casa contando, eu falei, não, eu preciso ir nessa igreja. Se meu pai entregou a vida para Jesus, algo tem de diferente, eu preciso ir lá. E eu já estava casada nessa época, fui até a igreja e realmente naquele dia o Senhor me pegou de jeito e ali eu entreguei a minha vida para Jesus e ali começou a minha caminhada. Eu tinha 23 anos quando começou a minha caminhada no Evangelho. Que linda. Foi atrás do pai, né? Porque, poxa, se meu pai, que realmente era difícil, assumiu, né? Sim. A presença do Senhor Jesus na vida dele, então eu vou atrás, né? Desse jeito. Desse jeito. Quero conhecer esse Deus também, que transforma. Inclusive você falou que vocês se batizaram juntos, né? Sim, eu e meu pai nos batizamos no mesmo dia. 2003, dezembro de 2003. Poxa, 20 anos. 20 anos. Velho, né? 20 anos. Mas aí eu quero que a senhora conte, então, que a senhora deu um começo aí. Dali começou a minha caminhada com Cristo. E eu subi todos os degraus mesmo, cooperadora, obreira, diaconisa, evangelista. E em 2009 fui consagrada pastora para assumir a igreja na região dos Lagos. E acho que é ali que começou todo o problema. Porque hoje eu me vejo assim, pastora, eu acho que eu não... Hoje acho não, eu tenho certeza, eu não estava preparada. Tem que estar preparada. Mesmo que eu já houvesse tido esses degraus de obreira, cooperadora, mas eu não estava preparada, eu estava passando por uma crise no meu casamento e eu achei que nisso seria uma ajuda, mas não foi. Porque cuidar de pessoas, quando nós estamos precisando ser cuidados, foi um momento muito difícil. Se você não está inteira para cuidar, sim, nem de você, sim, quiçá, né? Sim. De outra pessoa. Exatamente. E hoje, né, o meu testemunho tem sido voltado para pastores que se afastaram, se você já fez obra, diaconisa, já teve algum chamado, se você se afastou, o meu testemunho hoje é para você. Dizer que hoje eu estou aqui, porque Deus mudou a minha história. E Ele vai mudar a sua também. Que lindo isso, olha. Quem realmente está triste hoje, eu não sei o que você está passando, se você está vivendo um momento de depressão, um momento de luta, um momento de dor porque perdeu um ente querido. E muitas vezes a pessoa ela fica sem chão nessas dores. Então ela não sabe como começar, não sabe por onde voltar. Porque nós temos vários caminhos para escolher. Só que só uma decisão, né? Sim. E eu não... Assim, hoje eu não quero romantizar, irmãos, o divórcio. Mas eu vim dizer para vocês que eu passei por ele. E foi justamente no divórcio onde a igreja não digeriu o meu divórcio. E dali, pastora, começou o meu afastamento da presença já sendo uma pastora. Foi discriminado, na realidade. Sim. Né? De pastora, eu fui a amiguinha, de amiguinha,
a coleguinha, da coleguinha eu não fui mais ninguém. E no momento em que eu precisei da ajuda da igreja, é óbvio que tem casos que precisam ser analisados. Eu não estou aqui, irmãos, dizendo Jesus ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Né? E quando o pecador ele se arrepende, Jesus se alegra tanto, né? E ele vai lá e vê quando há um arrependimento que ele muda a história. E no momento em que eu mais precisei da igreja, e por eu ter ali um casamento acabado, eu fui menosprezada. Porque naquela época, pastora, quem se divorciava Sim. era discriminada mesmo, sabe? Era como se fosse assim, uma ameaça para os outros casamentos. Sim. Né? Hoje não, hoje já mudou um pouco essa postura, embora aqui, né, na igreja evangélica, os pastores lutam até o fim para que não haja divórcio, né? Para que o casamento não seja rompido. Sim. Mas se não há possibilidade realmente, eu ouvi o pastor falando, se não há realmente possibilidade de que esse casamento siga adiante, se isso está prejudicando a sua vida ministerial, está prejudicando a sua vida emocional, e não tem realmente salvação para esse casamento, é melhor que realmente vá um para cada lado. Né? Sim, foi o meu caso mesmo, né? Não tinha mais como reatar, não tinha mais jeito. No momento em que eu estava muito fragilizada, eu não tive esse apoio. E é o que eu volto a falar, eu não estou romantizando isso, irmãos. Eu estou dizendo algo que aconteceu comigo. E foi necessário eu passar para hoje estar na presença e dizer assim, aconteça o que acontecer. Hoje eu não largo mais, meu Deus. Hoje eu não largo mais. Porque eu olhei para olhares, né? Você se enfraqueceu, né? Sim. Com esse termo de casamento. Sim. E aí que começou a ruína, né? Sim. Aí dali eu já não tive o apoio da igreja, não tive o apoio das irmãs da época, né, na igreja. E quem me abraçou foi o mundo. O mundo chamou. A porta larga, né? Sim. Ah, mas senhora pastora, conhecedora da palavra, irmãos, quem está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Se um irmão, alguém olha para você atravessado, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Provérbios, de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Né? Porque hoje em dia a gente vê, porque nós somos a igreja, estar dentro do templo com pessoas diferentes, com pensamentos, criações diferentes é complicado. Isso aqui, nosso alvo, irmãos, tem que ser Jesus. O nosso alvo é Jesus. A gente não pode se importar com os olhares. Nós temos que nos preocupar com o que o Senhor pensa a meu respeito. Não com o que o outro pensa de mim, com o que o Senhor pensa a meu respeito. Mas hoje, com a sua maturidade, né? Com a nossa maturidade, a gente realmente pensa diferente. Mas eu também era assim, quando uma pessoa não falava comigo, eu queria saber por que aquela pessoa não falou comigo. Nossa, passou por mim, não me disse oi na faculdade. Exatamente. De adulto meio adolescente ainda, né? E nós mulheres temos isso, né, pastora? Mais mulheres. Acho que o homem, ele nem liga tanto, mas nós mulheres somos mais detalhistas. Mais açúcar dele. Sim, né? Nós sentimos essa necessidade, né? Mas hoje plena, né, como nós estamos. Sim, hoje não. Não tem essa necessidade, porque eu acho que Deus ele se encarrega de afastar as pessoas que não vão edificar na nossa vida, né? Que não vão somar, porque eu acho que a amizade assim não é só para os dias bons, mas principalmente para os dias ruins, né? Aliás, eu acho que para todos os momentos. Os amigos verdadeiros, eles não se afastam. Mas amigos que realmente não são amigos e são colegas ou conhecidos, não dura muito tempo, a amizade ela não se prolonga, né? Mas aí, a senhora estava falando do seu testemunho, que saiu do casamento, foi para o mundo. Sim, aí fui para o mundo. Na época, meu filho estava com 7 para 8 anos. E como eu fui para o mundo, né, ele foi morar com o pai, não ficou morando comigo. Meu filho foi um milagre de Deus na minha vida, porque eu não podia ter filhos. E numa mesa de cirurgia, para operar a vesícula, o médico pediu, cadê a sua ultrassonografia do abdômen? E eu falei, eu não trouxe. Ele falou, então desce e faz para mim a ultrassonografia. E no que eu desci lá, estava minha gravidez de 8 semanas. Ai, nem sabia. Meu filho, então, foi um milagre de Deus para minha vida, só tenho ele. E ali ele foi morar com o pai, então dali que eu deslanchei mesmo pro mundo. Me senti sozinha, né? Me senti sozinha. E aí fui pro mundo, irmãos, e fiquei 6 anos afastada do evangelho.
Mas o Senhor tem as maneiras dele, né, de trabalhar. E não foi fácil estar no mundo, não, porque tinha dias que eu ouvia a voz do Senhor, sabe, falar comigo, me chamando, e eu lutava contra aquilo. Cheguei a frequentar e algumas vezes visitar igrejas, mas eu não conseguia me firmar. É porque o inimigo cega, né? Sim. O inimigo faz você achar que o mundo tem mais valor. Sim. E as coisas do mundo são atrativas, né? Sim. E naquela época eu não tive quem, né, fosse resgatar. Né? Não tive pessoas que falassem assim, não, vamos lá, conhecedora, vamos visitar, vamos fazer alguma coisa. Eu não tive isso durante esse tempo. E eu fui uma mulher muito ferida. Uma mulher muito ferida. E certamente que conheceu pessoas erradas, né? Sim, conheci pessoas erradas. E hoje, né, o Senhor me leva a trabalhar com cura interior. Hoje eu trabalho com mulheres voltadas nessa área de cura interior. E meu filho ainda continua, né, morando com o pai. Mas ele estreitou lá os laços com a Sim, senhora, sim, né? sim. Hoje meu filho, graças a Deus, nós temos um bom entendimento, né? Ele me visita, vai em casa, a gente se dá muito bem. Sim, ele entende. Ele entende. E 6 anos depois, eu conheci meu atual esposo, o amor da minha vida, o homem de Deus. Foi através dele que eu voltei para o Evangelho. Através Mas ele dele. conheceu quando você estava no mundo. Sim, ele me conheceu, eu estava e ele no também mundo. era do mundo. Ele estava afastado, né? Ah, estava afastado. Sim. Aí dali, quando a gente começou a se relacionar, aí juntamos a história, ele também tinha vindo de um casamento também, que não tinha dado certo, e os dois conhecedores da palavra, e eu falei, opa, Jesus já está começando a fazer algo aqui. Mas o que aconteceu durante essa trajetória sua no mundo? A senhora começou a ir para festa? Sim. Beber? Fui para balada. Coisas? Sim. Fui para balada, tomava cervejinha, cheguei a fumar cigarro, fiz 3 tatuagens. Fiz 3 tatuagens. Nem imaginava que faria isso. Não. E eu vou dizer para a senhora, quando a gente se afasta, que a gente está magoada, quando a gente está no mundo, assim, os primeiros anos para mim eu não queria mesmo ouvir falar de evangelho, falar de pessoas, que eu falava assim, não, tá dentro da igreja, eu achava que eu ia ter ajuda e não tive, e aquilo foi o peso para mim, foi a ajuda que eu não tive. Mas uma coisa cafona, né? Sim. Porque realmente o inimigo faz a gente dar as costas para Jesus. Sim. Porque eu também cheguei a desviar uma época e não gostei nada do que eu vivi, porque parece que a gente não tem forças para voltar, né? Não tem forças, irmãos. E quero dizer para você que está em casa, para você que é conhecedor da palavra, para você que se afastou, seja qual for o motivo, talvez alguém sim olhou para você, talvez na hora que você mais precisou, o seu pastor talvez não se atentou, não conseguiu te ajudar, mas eu vim dizer para você que há um Deus, que Ele vê você em todos os momentos. Há um Deus que não te abandonou, mesmo você estando no mundo, mesmo você não estando na presença. Há um Deus que Ele está a todo tempo dizendo para você, eu estou aqui, olha para mim, eu sou teu ajudador. Então, se você hoje está magoado, está ferido, eu vim dizer para você que há um Deus pronto a restaurar, a cuidar da sua dor, pronto a te ajudar a sarar essa dor. E esse Deus é Jesus Cristo. Ele tem salvação para a tua vida, ele tem mudança de história para a tua vida. Porque eu sou aqui, uma delas que estou aqui. Não foi fácil retornar, pastora. O retorno para Jesus também não foi fácil. Porque aí veio os apontar dos dedos. Mas a senhora falou também lá naquele evento que teve, né? Que a senhora passou por momentos assim que a senhora ficou doente. Sim. E acho que isso foi o ápice, né? Sim. Porque, na realidade, muitas vezes nós não voltamos por amor e sim pela dor. E o certo é que nós nem saiamos, né? Que nós permaneçamos na igreja. Sim. Mas quando a gente tem que voltar, que não seja pela dor e sim pelo amor. Pelo amor. Né? Sim, volte pelo amor. E agora a senhora mencionou algo, eu lembrei
Eu estava numa casa de show uma noite e eu estava no camarote, na parte de cima, e embaixo a gente tinha a visão das pessoas dançando. Pastora, por um momento aquilo tudo paralisou na minha frente, todas as pessoas paralisaram. Como se o mundo tivesse parado, Sim, né? totalmente. A posição que eles estavam, eles pararam. E eu continuei olhando, eu falei, Jesus, o que é isso? E nisso eu vi correntes nos pés de todos eles. Aquelas correntes bem grossas, amarradas uns aos outros. Foi uma visão, né? Sim. Na realidade. Comecei a ver correntes bem grossas, de um tamanho... E quando eu olhava para o alto, eu vi espíritos malignos rindo. Passavam entre eles e aquele sorriso. De encontro, né? Sim. E daí eu falei, aquela voz bem no meu ouvido, seu lugar não é aqui. Seu lugar não é aqui. E dali eu falei, Jesus, tenha misericórdia. Meu olhar voltou, povo normal, dançando. E eu falei para uma colega que estava, falei, eu vou ao banheiro. E daí eu saí, pastor. Aquilo, pelo que eu entendi, foi que Deus ia paralisar. Se a senhora não voltasse rapidamente para Jesus, o seu mundo ia parar. Você vai parar. Sim. Porque Deus, ele pode arrancar de uma hora para outra aquela pessoa para que ela não continue no erro, para preservar a alma dela ainda, ele retira. E Deus teve misericórdia da sua vida, né? Sim. E qual foi o momento assim mais crucial que a senhora realmente adoeceu e as pessoas iam cuidar da senhora? Como é que foi? A senhora foi para o hospital? Sim, teve um momento, né, que eu tentei resgatar o meu filho e eu não consegui fazer esse resgate e dali a minha pressão subiu muito e eu tive uma isquemia cerebral. Meu Deus. Aí fiquei com o lado esquerdo paralisado, minha mãe me ajudou muito, pagando fisioterapias para mim. E dali foi que eu realmente comecei, a ficha começou a cair, o que eu estava fazendo da minha vida. O que eu estava fazendo, eu falei, não, tem algo errado aqui. E ali eu não tinha amigos, os amigos da balada tinham sumido todos, e foi só mesmo a minha mãe ali cuidando de mim. E ali eu falei, não é isso que eu quero para mim. Preciso voltar para aquele Deus que me ama e que não me abandonou, sabe? Daí eu falei, não, eu não quero mais ficar no mundo. Eu falei, eu não quero mais viver isso. Não quero. Na realidade, os amigos de copo se passaram. Sim, né? sim. Mas não amigos assim, não. Amigos verdadeiros, né? Não. Amigos de todas as horas, como nós estávamos falando antes. Né? Sim, verdade. E aí, nesse momento, a senhora começou a refletir que não valia a pena continuar com essa vida. Sim. Ainda mais sendo pastora, né? Sim. Aí começou a ver o peso mesmo, né, de tudo que eu vivi em Cristo, daquilo que o Senhor tinha me confiado, pastorado, o Senhor tinha me confiado, o que eu estava fazendo com aquilo que o Senhor confiou em minhas mãos. E eu falei, um dia ele vai voltar, e ele vai pedir contas, e o que eu estou fazendo? E como é que vão estar as suas mãos? E eu falei, eu estou preocupada com o que o outro pensa ao meu respeito. Eu falei, quando eu tenho que estar preocupada, né, com aquele grande dia, né, o Senhor me chamar, eu entrar pelas portas ali. E eu falei, não, tem jeito ainda. Tem jeito. Deus que ama, ele chama, ele restaura, ele muda verdadeiramente. Só que a gente se sente assim, parece que suja, né? Sim. Tem que realmente trocar as vestes para voltar, né? Exatamente. Porque foi no mundo e se contaminou, né? Sim. E como você falou, o caminho de volta é difícil, porque aí tem que ser um dia após o outro, tem que haver uma libertação, tem que haver uma comunhão total, né? Sim, o arrependimento mesmo, né? De ter ido lá e falado, meu Senhor, me perdoa, eu poderia ter evitado isso tudo. Mas, enfim, eu já tinha ido, eu falei assim, eu também não vou me crucificar, tem uma nova história, mas não é fácil. Aí veio os apontar dos dedos, né? Mas eu acho que tudo, pastora, tudo tem um porém, né? A senhora passou por tudo isso, mas a senhora teve lições, Sim. experiência, histórias para contar.
testemunha, né? Sim. Porque se não fosse isso, hoje a senhora não estaria aqui contando seu testemunho, né? Que a senhora se arrependeu muito de ter passado por tudo isso, porque nós temos que nos arrepender primeiro, né? Para voltar para Jesus e prometer para Ele não se afastar mais, né? Sim. Porque às vezes, pastora, é a última chance que nós temos. Eu acho que teve uma vez que realmente alguém falou para mim, em profecia, a última chance que você tem. Deus vai preservar a sua vida se você for e permanecer. Aí eu me firmei realmente. E hoje eu nem penso em me afastar de Jesus, porque eu vivo isso no dia a dia, falando com Ele a todo momento. Porque Ele está sempre do nosso lado, né? A gente pode estar sozinha, mas nunca está sozinha. Não. E dali eu comecei a ir novamente para a igreja, aí fui trabalhar, foi onde eu conheci o meu atual esposo, e para mim me firmar novamente foi muito difícil. Mesmo eu já tendo me arrependido, estando ali na presença de Deus, mas as pessoas ainda apontavam. E a senhora se preocupava com isso? E, sim. Isso lhe abalava? Sim, no começo não foi fácil. Da pessoa não acreditar que eu realmente estava arrependida do que eu tinha feito. Isso era algo que me incomodava. E me incomodou, pastora, de começo uns 2 anos. Mas depois eu falei, Senhor, isso não pode mais me incomodar. Porque tu me sondas, tu sabe que houve um arrependimento. Tu sabes que hoje eu não tenho o prazer. E eu falei, Senhor, eu tinha até vergonha de começo. Mas depois o Senhor falou, o que é vergonha transforma em testemunho. Porque assim como tem você, tem outras mulheres. No lugar da tua vergonha terás dupla honra, sim, né? E o Senhor ouvia claramente ele dizer isso. Não tenha vergonha, é um testemunho. E dali quando eu me firmei, que eu comecei a voltar a ministrar, convidada a ministrar em cultos de mulheres, que é o que eu amo fazer. O que procura de mulheres no final do culto para dizer, pastor, eu tenho um testemunho parecido. Pastor, eu tinha um chamado, eu também me entristeci, eu também me separei, meu casamento acabou, e eu estava afastada, e hoje eu vi no seu testemunho. E dali eu comecei a entender, eu falei, opa, esse nosso Deus, que quando a gente se arrepende, ele muda a história. Ele muda a história, ele muda cativeiros, ele muda cenários. Esse é o nosso Deus. E certamente que durante todo esse tempo a senhora deve ter chorado muito. Muita noite de choro, muitas noites em claros. Muitas vezes até sem comer, né? Sim, não foi fácil. Não tinha nem desejo de se alimentar, né? Não. Porque aí o espírito da depressão deve ter rondado, né? Muito. Foram dias muito, muito difíceis. Por isso que eu digo hoje para você, não vale a pena ver fora desse mundo. O mundo nada tem a oferecer para você. Não vale a pena. Renuncie. Volte hoje para Jesus. Entregue hoje a sua vida para Jesus. Hoje, graças a Deus, vivo um casamento bem com um homem que me ama, que me honra, que cuida de mim. Hoje, graças a Deus, as pessoas me convidam, estou em igreja sempre ministrando a palavra. E cada dia vivendo mais com o Senhor em intensidade, conhecendo esse Deus, irmãos, que Ele se revela. Ainda mais que vocês dois foram para a igreja juntos, voltaram, né? Sim, voltamos juntos para Jesus. Aliança novamente. Aliança novamente. Com Jesus. Sim. E a partir dali demorou quanto tempo para casar? Dali demorou, eu divorciei na época, demorou um pouquinho para sair, demorou 6 anos. E nisso aí a gente ficou 6 anos sem casar. Meu Deus. Sim. Tinha bens envolvidos, aí demorou um pouquinho. Mas foi o conhecimento, né, que vocês tiveram. Foi o tempo que a gente teve para ficar no banco, para se alimentar, para se encher novamente, para buscar mesmo a presença. E quando a gente casou 2 anos atrás, aí o Senhor falou, agora vai, minha filha, agora tu tá pronta novamente. E aí, né, tenho ido a lugares que eu nem imaginava estar. Pois é, porque a senhora é carismática, né? Quando eu lhe conheci lá no evento que teve lá em Nova Iguaçu, da Radassa, eu senti assim que eu tinha que convidar, porque o Espírito testifica, né? A gente sente realmente a presença de Deus,
a gente sente a veracidade das coisas, e é por isso que ele fez esse convite para estar aqui hoje falando de tudo que a senhora viveu. Mas eu quero que a senhora me conte assim, qual foi o momento mais difícil durante essa sua saidinha da igreja, que durou 6 anos, né? Lá fora mesmo. Lá fora. Acho que foi o momento que eu morei sozinha, porque eu nunca tinha morado sozinha, né? E eu assumi aluguel, trabalhar e me ver naquilo ali, e, né, difícil, e ser meu filho. Enquanto eu estava na balada, estava tudo bem, mas quando eu vinha para dentro de casa, que batia a solidão, era um momento mais difícil para mim. A solidão, então. Sim, sim. A parte que mais a senhora... Sim. No mundo, aquela alegria momentânea, né? Voltava para casa, acabou a alegria, né? Voltava para dentro de casa, era aquela solidão novamente. Então, isso para mim foi um momento muito difícil. E quando a senhora ficou doente, quanto tempo levou para a senhora se recuperar? Não levei muito tempo, uns 6 a 8 meses mais ou menos. Nessa época eu fiquei na casa da minha mãe. Minha mãe ficou cuidando de mim. A senhora pode falar o que a senhora teve nesse momento? Foi isquemia cerebral, porque a minha pressão subiu muito. Tive um pico de pressão muito alto. Foi no dia e para voltar, no caso, a senhora disse que ficou com o lado paralisado. Sim, né? O lado esquerdo, a mão, mas um pouco mais a perna, que eu puxava da perna. E minha mãe pagou bastante fisioterapia, eu tive que parar de trabalhar na época, né? Mas isso provavelmente foi o sistema nervoso, né? Sim, foi no dia que eu fui tentar resgatar o meu filho, eu não consegui. E ele teve presença de policial, né? Porque a guarda dele era minha. Quando ele tinha ido morar com o pai, teve presença de policial e aquilo ali mexeu com a minha pressão, então ela subiu bastante. Aí dali eu fui socorrida. Muitas pessoas, quando tem câncer, geralmente o câncer é por causa do lado emocional, né? De algo que não ficou bem resolvido. Sim. Então a senhora até, graças a Deus, teve sorte, né? De não ter tido, porque poderia ter tido, né? Por passar por tantos momentos assim, de rejeição, momentos que a senhora falou de tristeza, de solidão, né? E a responsabilidade que aumentou porque tinha que sair para a rua para poder trabalhar, pagar aluguel, pagar despesas, pagar tudo. Sim. Então isso também pesou bastante. Pesou bastante. Demais mesmo. E como é que foi a sua mãe me tratava em relação ao fato de ter se afastado da igreja, de ter... Minha mãe não concordava. Ela reclamava todos os dias comigo. Com certeza que minha mãe quer isso. Isso aí, né? Porque você largou Jesus, você abandonou Jesus, volta para ele, isso não é vida, ele não quer isso para você, mãe, né? Mãe, sempre ali alertando. A mãe, ela tem uma bússola, né? Sim. Mãe. Realmente. E ela sempre ali falando, né? Volta, Jesus tem uma nova história. Pastora, sinta -se à vontade. Obrigada. Tá? E ela sempre falando, volta, Jesus tem uma história para você, isso não é vida, minha filha, me dói te ver assim. A sua mãe, ela é viva ainda? É viva, fez 78 anos, continua no Evangelho. Eu acho que minha mãe vai fazer um tudo. Acabou de completar agora, dia 15 de maio, 78 anos. O seu pai é vivo também? Não, meu pai faleceu há 6 anos. Meu pai faleceu há 6 anos. Mas antes dele falecer, a senhora já tinha retornado? Sim, já estava, né, com o meu digníssimo, o amor da minha vida, já tinha retornado para Jesus. Já estava na presença. Quando eu vi vocês dois hoje, eu disse, nossa, que coisa mais linda, porque a gente vê assim uma sintonia tão linda, sabe? E parece que Deus ele torna o casal parecido, né? Assim. Verdade. Deus faz coisas. Eu até perguntei para ela, vocês são irmãos ou vocês são marido e mulher mesmo? Porque eu achei assim tremendo, né? Verdade. Não é a primeira pessoa que fala, não. Mas aí, graças a Deus, né, Deus colocou um homem na minha vida, que me ama, que me respeita. Está vivendo assim, né? Um momento feliz. Sim, um homem que cuida de mim. O respeito é a base de tudo, né? É fundamental que haja entre o casal isso. Eu tenho certeza que ele que contribuiu muito para a sua recuperação, né? Com certeza. Porque quando a gente vai para o mundo, depois ficam as consequências de vida, né? E a minha volta, né, como eu falei, não foi fácil, as amizades, as críticas,
A pastora que se afastou, a pastora que se tatuou, foi para o mundo e agora voltou. Porque as pessoas não acreditam que Deus transforma, que a pessoa pode voltar verdadeiramente arrependida e querer viver o novo de Deus. Não são todos que acreditam, não, viu? Mas tem um testemunho do pastor, um conhecido meu, que ele foi travesti e ele mostra, inclusive, no Facebook as fotos dele como mulher e não dá para dizer que era um homem. Era uma mulher perfeita mulher, sabe? E só que aí quando ele foi tocado por Jesus, ele foi se transformando, né? Hoje ele tem família, tem uma profissão linda, cabeleireiro, mas ele teve que passar por um processo. Mas ele coloca estampado, a foto dele estampada, para todo mundo ver o que Deus faz, o que o inimigo fez e o que Deus fez. É desse jeito. E ele me ajudou muito, porque tinha dias que eu ficava para baixo, né? Tipo assim, nossa, eu mesmo voltando, já um ano na presença, ainda não conseguem acreditar, ainda não conseguem, né, conviver. Calma, vida, calma, Deus está preparando tudo, vai haver um momento. Ele sempre com uma palavra para mim, né? E dali eu continuei e hoje estamos aqui, né? Isso que foi muito lindo, né, com vocês, que um fortaleceu o outro. Sim. E casamento é isso, né? É isso. É se unir para que realmente haja uma comunhão, né? Uma união realmente sólida. Mas eu acho que a senhora também passou por as pessoas do mundo lhe apontando também, né? Sim. Foi dos dois lados. Foi dos dois lados, pastor, exatamente. Foi da igreja, né? Hoje eu não congrego na igreja que eu voltei para Jesus, já saímos de lá, estamos num outro ministério. Mas quando eu voltei lá para Jesus, né, que o pastor soube que eu era uma pastora, eu estava afastado, foi os olhares ainda um pouco meio atravessados, irmãos. Mas não olha para isso, não. Demora um tempo, né? Sim, para mostrar. Ser adquirido, né? Sim. Para as pessoas não olharem para lá, tipo assim, será que voltou mesmo? Ou tá vindo só de passeio, né? E com o tempo, quando elas foram vendo que realmente Jesus estava transformando ali novamente, hoje creem. Então, aquelas pessoas que lhe apontaram o dedo hoje sabem que Jesus realmente fez uma obra muito grande. E eu posso dizer que conheci uma pessoa maravilhosa e quero manter como amiga a partir de agora, que a gente possa estreitar os nossos laços. Eu queria também que a senhora desse o seu telefone para contato, porque ela também é pregadora da palavra, né? Viaja, vai para congressos de mulheres e tal, prega, né, em congressos. Sim. Hoje faço um trabalho com mulheres, voltado para a cura interior, mulheres que saíram feridas de relacionamento, feridas, né, dentro da igreja, e dizer que Jesus ama, Ele transforma, Ele salva, quando realmente se arrepende, né, deixa Jesus entrar, trabalhar essa transformação. Só antes de eu dar aqui meu telefone, eu lembrei de algo, mais ou menos um mês atrás, uma menina que começou no evangelho comigo, na mesma igreja, né, 20 anos depois me procurou, me pedindo perdão. E eu falei para ela o porquê. E ela falou, não, porque eu sempre invejei o seu chamado e depois que você saiu da igreja eu te recriminei muito. Quando você se afastou e hoje vendo você, ela falou, estou no seu Facebook, mas eu não curtia nada, mas eu via tudo. E vendo que Jesus tem feito na sua vida, e ali hoje também eu estou firme, eu preciso te pedir perdão. Porque hoje eu vejo que Jesus te transformou, hoje você é uma mulher de Deus, ela falou, estou feliz, eu preciso te pedir perdão. Isso foi maravilhoso. Foi, para mim foi uma surpresa, e eu falei, minha amiga, você está mais que perdoada, né, em nome de Jesus. É porque a pessoa nunca sabe se um dia ela vai passar pela mesma situação. Sim. E ela falou, eu só ouvi um lado, eu não ouvi o outro, não procurei, né, ouvir o seu lado, te entender. Ela falou. Na realidade, ela fez um julgamento, né? Enquanto você está julgando alguém, tem 10 dedos apontados para você também julgando você, né? Sim. Então, pastora, eu gostaria que a senhora desse o seu telefone, as suas redes sociais, para quem estiver interessado, né, em chamar a pastora para fazer uma pregação, para participar de algum congresso, né, como preletora, fique à vontade. Amém. Meu Instagram, pastora_Eleida Basílio, Facebook Eleida Basílio,
E o meu telefone é 21, o DDD 993... Esqueci o número. Ai, meu Deus. Calma aí, Vidinha. 9406-6393, perdão, gente. Novo, 21. 21 DDD 99406-6393. Muito bem. Eu quero lhe dar uma lembrancinha do programa Mulheres Rompendo. Gratidão. Deixa eu levantar aqui para dar um abraço. Gratidão, obrigada. Espero que goste. E eu gostaria que a senhora fizesse uma oração para nós encerrarmos e eu vou ler uma mensagem final. Amém. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado e santo. Senhor, na tua presença, Pai, na noite deste dia, Senhor Deus, quero te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade. Senhor Deus, te agradecer por cada pessoa que está agora assistindo, que ainda vai assistir. Meu Deus, se há alguém, Pai, nesse momento, que se afastou, meu Deus, da tua presença por algum momento, Pai, ela agora está escrevendo aí, Pai querido, nesse comentário: eu volto para ti, Jesus, nessa noite. Pai, que o teu Espírito Santo venha visitar essa pessoa onde quer que ela esteja. Pai, cada mulher, meu Deus, ferida, Pai querido, nessa noite. Pai, que o teu Espírito Santo visite nesse momento. Pai, cuida, Senhor Deus, do coração, da alma dessa mulher. Mostre, meu Deus, para ela que ainda há, meu Deus, jeito, Pai querido. Tu és o Deus que entra, que transforma, que muda, Senhor, cenários. Meu Deus, não importa, Pai, o que o homem, Pai querido, esteja falando, mas, Pai, Tu tens, Senhor, um novo para cada uma de nós. Senhor, visita agora cada um, meu Deus. Reescreve, Pai, o nome no livro da vida daqueles que estão voltando para Ti nessa noite. Pai, aqueles que estão entregando a vida para Ti, Senhor Deus, escreve também o nome no livro da vida. Senhor, entra com a salvação nessa casa, entra com a salvação nessa família. É o que te pedimos, Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, querida. Espero que todas tenham recebido, né? Porque foi realmente, assim, muito profundo. E eu vou ler agora uma mensagem para encerrar, do livro Ainda Nunca Desista dos Seus Sonhos, de Susan Polly Schutz, que fala assim, olha, eu vou dedicar a senhora, tá, pastora, a tudo que a senhora viveu, que essa mensagem possa entrar no seu coração, e vou mandar depois uma foto da mensagem para a senhora reler. Neste momento especial da vida, pense livremente, pratique a paciência, sorria frequentemente, saboreie os momentos especiais, viva a mensagem de Deus, faça novos amigos, redescubra velhos amigos, diga às pessoas que você as ama, sinta profundamente, esqueça os problemas, perdoe o inimigo, tenha esperança, cresça. Conte suas bênçãos, observe milagres, faça-os acontecer, desfaça-se das preocupações, entregue-se, confie o suficiente, colha algumas flores, compartilhe-as com alguém, mantenha uma promessa, procure um arco-íris, olhe as estrelas, veja a beleza em todos os lugares, trabalhe duro, seja prudente, tente compreender, dê tempo às pessoas, dê tempo a você mesmo, ria sinceramente, espalhe alegria, corra o risco, alcance o que quer, deixe alguém entrar, tente algo novo, diminua o ritmo, seja suave às vezes, acredite em você mesmo, confie nos outros, veja um amanhecer, escute a chuva, pense nas lembranças, chore se precisar, confie na vida, tenha fé, desfrute as maravilhas, conforte um amigo, tenha boas ideias, cometa alguns erros, como a senhora cometeu, como eu cometi, como todos nós cometemos, aprenda com eles e celebre a vida. É de Jan Michelsen, essa mensagem muito linda que eu tenho certeza que coube para a sua vida e que coube para mim também, né? Porque todos nós somos falhos e merecedores de uma segunda chance. E eu quero só terminar dizendo assim, que tudo
gira em torno de uma decisão. Até para nós vestirmos essa roupa, nós tivemos que tomar uma decisão. Até para escolher a comida que nós comeríamos hoje, nós tivemos que tomar uma decisão. Então, a vida é feita de escolhas, mas principalmente de decisões. Então, eu quero deixar a todos um beijo no coração e dizer que no dia 2 de junho estará aqui uma psicóloga que vai falar sobre coisas muito interessantes também voltadas para a alma. E assim nós encerramos mais um programa Mulheres Rompendo em Fé. Quero agradecer o meu diretor, quero agradecer a todos que estão aqui. Um beijo, então, no coração de todos vocês. Vamos cantar um pedacinho da música, né? Rompendo em Fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Até o dia 2 de junho, se Deus quiser. Minha vida se me fez tirar do teu poder.